Vamos lá, boa noite para vocês, para mais uma live aula. O tema de hoje é como você ser feminina e mais amada. O objetivo dessas lives dessa semana é trazer conhecimento para a mulherada, fazer essa mulherada aí se tornar mulheres empoderadas. E aí, como é que está o coração? Quem é torcedor do Brasil aí? Olha como que é as coisas, né? Eu fui me arrumar para vir falar com vocês e como que o que acontece fora influencia nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Eu, claro, torci pelo Brasil hoje, mas eu não vesti verde e amarelo, por exemplo, né? E eu fui me arrumar, aleatoriamente, sem pensar, tá? Sem pensar. Peguei uma blusa verde e coloquei. Aí falei, não, essa blusa verde não tá legal não. Fui lá e escolhi amarela, olha só, que coisa, né? Sem pensar, depois que eu tava vestindo a roupa, eu falei, olha só, vou falar isso pro pessoal. Como que o que acontece fora influencia na gente? Tudo que você vê vai influenciar nas suas decisões. Quando eu me vi, eu estava de amarelo, né? Ou seja, em plena Copa, por mais que eu não tenha tido a intenção de fazê-lo, o que estava acontecendo fora, que emocionou, me influenciou a fazer algo que condizia com aquilo que estava acontecendo, tá bom? Isso é importante vocês observarem também, o quanto o meio ambiente, tudo aquilo que você assiste, tudo aquilo que você vê, influencia sim, e muito, nas suas escolhas, tá bom? Então, o tema de hoje é como ser mais feminina, para que você seja ainda muito mais amada. Eu quero desejar muito bem-vindo para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez. Eu sou psicóloga, hipnóloga clínica, reprogramadora mental com a hipnose, especialista em relacionamentos, mentora de mulheres, especialista em princípios milenares, terapeuta de casal e família, tá bom? Então é isso. Para quem não me conhecia, né? Conhecendo aí. E quem está aqui no TikTok e quiser me seguir no Instagram, a gente tem conteúdo todos os dias. Aqui a gente compartilha conteúdos que agregam valor, a gente compartilha também algumas coisinhas assim para descontrair, né? Que a vida não é só uma seriedade diária, a gente precisa descontrair também um pouquinho, então a gente descontrai também. Nós temos aqui no Instagram caixinha de perguntas diariamente, onde você tem total liberdade de fazer a sua pergunta sem que ninguém saiba quem é você. Então, se você tem uma dúvida e gostaria de tirar essa dúvida comigo, aproveite as caixinhas do Instagram para você tirar essas dúvidas, tá? Porém, seja objetivo, porque a caixinha não dá para você ficar contando a sua história. Tem gente que manda 10, 20 caixinhas, não tem como, tá? Você tem que tentar dar uma resumida ali, no máximo em 2 caixinhas para eu conseguir te responder, tá bom? Então, nós tivemos aí aula na terça-feira, quarta-feira, hoje, uma sequência de 4 aulas com o objetivo de ajudar as mulheres a encontrar qual é o problema. Se você está sendo infeliz no seu relacionamento, se você está infeliz com a tua própria vida, existe um problema em você que precisa ser resolvido. E o problema tem solução, é você descobrir o poder que você tem, mulher. Todas nós, mulheres, temos um poder dentro de nós, que quando você desvenda este poder, quando você entende o poder que você tem, você se torna uma mulher muito mais poderosa. E este poder é para quê? É para você ser feliz, não é para você menosprezar ninguém, não é para você humilhar ninguém, não é para você largar o seu marido, não é para você sair da sua religião, não é para isso. O poder é para você estar bem resolvida com as suas decisões, ficar mais desapegada, né? Se tornar uma mulher mais segura, aquela mulher que não fica ligando pro marido 24 horas, aquela mulher que se o marido demora meia hora para chegar, não fica estressada, chorando, ou se você está num relacionamento e ele está conturbado, você não sabe como solucionar, porque você acredita que já tentou de tudo, provavelmente você não fez o que precisava ser feito. Por quê? Porque você não tinha um conhecimento adequado. Eu sempre falo, o excesso de sofrimento é o excesso da ignorância. Quanto mais você aprende, menos você sofre, porque o conhecimento te traz sabedoria, e uma pessoa sábia, ela é capaz de entrar e de sair de qualquer problema, tá? Então, o que falta na sua vida aí? Sabedoria. E a sabedoria vem do quê? Do conhecimento aplicado. Não adianta você aprender um monte de coisa e não aplicar nada. É o mesmo que uma pessoa, ela não se torna profissional porque ela frequentou uma universidade.
Ela não se torna uma profissional quando ela faz 10, 20, 30 cursos. Ela se torna uma profissional quando ela aplica aquele conhecimento, tá? E quando a gente começa a aplicar o conhecimento, muitas vezes a gente erra e não tem problema. É o quanto você está determinado a fazer dar certo. Viu o gol daquele rapaz hoje? Eu não sei nem o nome dele, porque eu não era de assistir futebol, né? Dessa vez eu falei, vou assistir a Copa. E eu adorei aquele chute de ponta cabeça. Como que é o nome do rapaz aí, do jogador? Um chute de ponta cabeça, ou seja, brilhou, cara, arrasou. Aí eu fiz até uma postagem aqui nos meus stories que eu falei, ele não tem uma aparência assim, uma beleza, como que é o nome? Richarlison, como que é o nome do rapaz? Você observa, ele não tem uma aparência que a sociedade diz que ele é lindo, né? Ele tem uma aparência agradável, mas ele não é como é que as pessoas costumam dizer, né? Não arrasa assim com a aparência, mas ele arrasou o coração de todo mundo, né? Fez todo mundo vibrar. Por quê? Porque ele é o cara, né? Ele se tornou o cara. Por quê? Porque ele treinou, porque ele se dedicou. Então ele se transformou numa pessoa admirável. E você quer se tornar uma mulher admirável, uma mulher que o seu marido elogia você, uma mulher que o seu marido tem o prazer de falar sobre você, mas você não quer fazer nada em prol disso. Não quer fazer nada. Aí assiste uma live e já não tem jeito, não resolveu. Treinou uma semana, desisto. Então, 2, 3 meses, desisto. Tá cansada. Tá cansada do quê, minha filha? Sabe o que é treino? Não, pra você arrasar, pra você balançar coração, pra você se transformar numa mulher admirável. Você tem que treinar. Treinar é o quê? Pegar o conhecimento e aplicar. Mete a cara igual o Neymar lá. Saiu com o pé lá inchado. O que significa isso? Dedicação. E ainda assim, muitas vezes você leva uma rasteira da vida e sai ruim, mas não tem problema. Na próxima a gente tenta de novo. Mas você quer ter uma vida, ser uma mulher admirável, ser um homem admirável, mas não faz nada em prol. Começa a fazer e desiste no meio do caminho. Vai ter resultado? Não vai não. Aí o que você vai fazer? Geralmente vai culpar os outros. Vai culpar alguém pela sua desgraça, pela sua tristeza, pelo seu sofrimento, por você não ser amada. Não, a responsabilidade sempre é nossa. O outro faz com a gente aquilo que a gente permite. Geralmente acontece as primeiras vezes, a primeira ou a segunda vez, pode acontecer da gente não ter permitido. Mas, quando a pessoa continua a fazer, é porque você está permitindo, tá? E quando é que a gente permite? Quando a gente não reconhece o valor que a gente tem, quando a gente não sabe como se posicionar. Então, essas aulas de terça, quarta, quinta e sexta são aulas de mostrar para você, trazer alguns conteúdos. É lógico que não dá para trazer tudo em 4 aulas. Eu venho estudando há quase 10 anos, eu fiz uma faculdade de 5 anos, eu fiz dezenas de cursos de autoconhecimento, de entendimento de mente, já li centenas de livros. Não dá para trazer tudo isso aqui. E ainda não aprendi tudo que eu preciso, ainda estou em evolução. Aí você faz uma sessão de terapia, ou lê um livro, ou assiste uma aula, ou faz um cursinho, já acha que não funciona, não. Desisto. Então tá bom, continua aí no seu sofrimento, na sua vida fracassada. Por quê? Porque você é fraca, escolheu ser fraca. Não precisa escolher ser forte. Quando você escolhe ser forte, você enfrenta os desafios da vida, as quedas, levanta de novo, começa de novo, até você brilha, dá um chute de ponta cabeça, faz o gol, aí o Brasil vibra se você, né? Ou seja, quer que as pessoas vibrem, né? Quer que as pessoas te elogiem, te admirem, falem de você? Todo mundo quer isso. Não vem falar, eu não quero isso. Quer sim. Todo ser humano tem a necessidade de brilhar. Todo ser humano tem a necessidade de reconhecimento. Nós nascemos com essa necessidade de reconhecimento alheio. Preste uma atenção numa criancinha quando ela está começando a ter entendimento. Ela faz alguma coisinha, quando o pai e a mamãe elogia, ou ri, ou acaricia, ela faz de novo e fica olhando para receber novamente aquilo. O que significa isso? Nós temos uma necessidade de aprovação inata. Não adianta, tá? Então, se você quer ter a aprovação da sociedade ou ser uma pessoa admirável para o meio que você vive, seja uma pessoa inteligente, seja uma pessoa de alto nível, de alto valor. Para que você se torne essa mulher de alto nível, de alto valor, você precisa adquirir conhecimentos diários. Eu estudo todos os dias. Todos os dias. E ainda não cheguei onde eu queria chegar, mas eu pretendo um dia chegar. Eu estou num caminho, numa transformação constante. E você, quem você quer se tornar? Uma vítima da sociedade? Uma vítima da vida? Né? Ah, eu sou feliz porque meu pai fez isso, porque minha mãe, porque eu tenho depressão, porque eu tenho crise de pânico, porque eu tenho... Você tem o quê? Você tem aquilo que você tem até o momento que você falar basta.
Eu tive um pai machista que me tirou da escola aos 10 anos de idade. Eu tive um relacionamento abusivo por 20 anos, onde eu não podia nem pentear o cabelo do jeito que eu queria. Eu tive a ausência do conhecimento, porque eu não podia pegar num livro para estudar, porque ninguém deixava. Eu tive dificuldade financeira, que eu comecei a vender pãozinho, calcinha, costurar para poder pagar o meu estudo escondido de todo mundo. Eu tive uma limitação de uma religião, onde eu colocava que a mulher tinha que ficar só na beira do fogão. Eu tive um pai machista que não me deixava também estudar e fazer mais nada. Eu tive depressão por mais de 15 anos, eu tive crise de pânico por mais de 15 anos. Mas quando eu disse chega e basta, ninguém mais manda em mim, eu vou cuidar de mim, eu saí dali. Com o apoio de quem? De ninguém. De quem você está esperando o apoio? Está esperando que alguém diga para você ir? Eu estou aqui dizendo, e eu não tinha uma Kézia na vida. Na minha época eu não tinha nem celular, não tinha lives, eu não tinha nem televisão na minha casa, para vocês terem ideia. Não tinha acesso a conhecimento nenhum. Eu saí apenas com a vontade de vencer. Quando eu falei para mim, basta, chega, eu vou sair daqui. Eu fui contra tudo e contra todos, porque onde eu fui nascida e criada não era permitido uma mulher fazer nada além de cuidar dos filhos e da casa. Só que toda aquela vida que eu vivia, não que você não possa e não deva cuidar dos seus filhos da sua casa, você pode, contanto que isso não seja uma escravidão, contanto que isso não seja a sua única função. Porque uma pessoa que vive apenas em função de uma única coisa, desejando fazer também outra coisa, ela adoece, que era o meu caso. Né? Eu tinha uma necessidade, um desejo, não sei se é porque meu pai me tirou da escola aos 10 anos de idade, eu sempre tive um desejo de estudar, muito desejo de estudar. Todos os anos que começava as aulas, eu chorava. E minha mãe, muito obediente ao meu pai, ela falava, filha, não chora não, seu pai não quer que você estuda. E eu me lembro que a minha mãe ia falar pro meu pai, pra que estudar? A mulher foi feita para casar e limpar a bunda de criança. Porque foi assim que ele aprendeu, né? Na igreja onde a gente congregava, as meninas completavam 13, 14 anos, já começavam a fazer enxoval para casar. Aos 16 anos, todas elas se casavam, arrumavam um lá e casavam. Então, é a cultura, né, do lugar, acaba te treinando para isso. Então, meu pai tinha uma mentalidade que filha mulher é prejuízo. E eu ouvi muitas vezes ele falar, filha mulher é prejuízo. O que ele quis dizer que é prejuízo? Porque a mulher não podia trabalhar, né? Que filha mulher só tinha que ficar dentro de casa, na cabeça dele, né? Então, eu ouvia muito, eu era filha única, tinha mais 2 irmãos, e eu fui criada dessa forma, limitada, controlada. E eu nem casei com 16, hein? Eu casei com 19, mas eu já estava me sentindo velha. Já estava me sentindo velha aos 19 anos de idade, pensa na situação. E onde eu fui criada também, as meninas casavam e já engravidavam, né? Começavam a ter filhos. E com 23 anos já tinha 3 filhos. Então, independente de onde você esteja, é quem você decide ser. Eu decidi ser outra pessoa. Eu sempre tive muita vontade de estudar. Eu tinha na minha mente, acho que eu nasci com isso, eu acredito, né? Eu sempre costumo dizer que eu não gosto de falar a igreja que eu congregava, porque eu não quero que ninguém fique maldizendo. Porque tem pessoas que não têm sabedoria e vai maldizer da religião, sabe? Então não é essa a minha intenção. Minha intenção não é maldizer ninguém. Lá eu também gostava, pra mim eu não tinha dificuldade de obedecer as doutrinas. Eu amava ir pra igreja, eu amava cantar na igreja. O problema não foi só isso, né? Foi a mente do ser humano que usa as doutrinas para controlar você e fica aquela coisa, enfim, né? Vamos falar sobre isso não. Hoje não. Sempre falo, mas hoje não vou falar. Então, o que acontece? Fui criada, né, nesse ambiente muito limitado. E eu costumo sempre dizer hoje, com muitos estudos que eu venho buscando, eu entendendo que o ser humano, cada um, ele nasce com um dom. Eu acredito que Deus seja tão perfeito que ele colocou em cada um dom. Ou seja, você nasce com uma essência, né? Ou seja, por exemplo, você pode nascer com um dom de ser advogado, outro com dom de ser cozinheiro, outro com dom de ser músico. Você pode perceber que tem gente que não estuda e se transforma em alguém que ela fala, não sei onde eu aprendi, eu sei que eu sei, entende? Aquilo significa que a pessoa tem um dom, que ela nasceu com aquilo. Então eu acredito que cada um de nós nascemos com um dom para sermos algo, né? Em função de exercermos uma profissão que vai agregar na vida de outros. Então eu acredito que eu nasci com este dom, porque hoje eu faço isso com muito prazer, eu faço isso com muita facilidade, eu faço isso como se eu estivesse fazendo um hobby, né? Estar aqui nas lives, estudar, trabalhar, para mim é um hobby. Portanto que eu não sei nem que dia que é segunda, nem dia que é domingo, para mim tanto faz.
né? Claro que tem dias que eu estou extremamente cansada, exausta, porque o trabalho, ele cansa, trabalhar com a mente é cansadérrimo, né? Às vezes tá em entendimento, dependendo da quantidade de pacientes que eu atendo no dia, eu chego em casa, parece que a carreta passou em cima de mim. Tem gente que fala, psicólogo só conversa. Não, a gente não só conversa, a gente ouve atentamente, a gente analisa, a gente dá um feedback com base na ciência. Não é simples como tu parece, tá bom? A gente analisa cada situação, cada fala, cada palavra que sai da boca do paciente. Isso requer muita atenção, muito foco, demanda muita energia. E existem muitas pessoas que chegam no consultório com uma energia pesada, né? Por quê? Porque tá perturbada, tá cheia de problemas, enfim, e isso, querendo ou não, né, aquilo fica no ambiente. Então, muitas vezes eu chego em casa cansadérrima, que parece que eu carreguei uma carreta ou a carreta passou em cima de mim. Mas, pra mim é satisfatório. Por mais que eu esteja cansada, pra mim é satisfatório. Por quê? Porque eu faço o que eu amo. Porque eu acredito que eu nasci pra isso. Então, só pra resumir, eu acredito que eu nasci com esse dom de estudar, de falar, de aprender. Eu sempre tive paixão por aprender. Então, quando meu pai me tirou da escola aos 10 anos de idade, pra mim foi o pior castigo do mundo. E por que ele tirou? Porque eu achava que não precisava, né? Porque eu não dava trabalho. Eu tenho orgulho disso, de falar, eu não era a menina que dava trabalho. Minha mãe nunca foi chamada na escola. Eu sempre passava de ano. Naquela época a gente tinha que estudar mesmo, porque senão você não passava de ano, né? E eu passava, eu nunca repeti de ano. Eu fiz uma quinta série muito bem feita. Eu saí da escola, eu tinha completado a quinta série apenas com 10 anos de idade, né? E foi assim. Então, aos 35 anos, eu concluí o segundo grau, primeiro e segundo grau, a longa distância, escondido de todo mundo. Eu trabalhei escondido, presta atenção, eu trabalhei escondido, paguei o meu segundo grau, sabe esses supletivos a longa distância? Trouxe as apostilas para casa porque não tinha celular para estudar na internet, pelo menos eu não tinha, computador, não tinha nada disso. Então foram as apostilas que eu estudei tudo, depois fui fazer uma prova, tudo escondido. 35 anos eu concluí o segundo grau, entrei na faculdade aos 36 anos, tá bom? Nunca é tarde para você ser feliz, nunca é tarde, não importa. Hoje, o que meu pai pensa? Hoje meu pai é um fofo, né? Meu pai mudou muito, as pessoas mudam. Ele já me pediu perdão por isso, né? Hoje ele me elogia muito, hoje ele me agrada, hoje ele me chama minha doutora, né? Passa a mão na minha cabeça e fala, filha, você foi uma guerreira. Ignorância, as pessoas transformam, as pessoas se transformam. Hoje meu pai tem muito orgulho de mim. Hoje a minha mãe não mudou muito, mas meu pai mudou muito mesmo. As pessoas mudam quando elas querem mudar, tá? Então hoje tenho certeza que eu sou um orgulho pro meu pai. Aliás, para todos aqueles que me amam. Mas quando eu comecei a me dedicar em prol de fazer aquilo que eu amava, todos foram contra mim. Todos. Os meus pais, filhos, amigos, igreja, né? Igreja das pessoas conhecidas da igreja em si, tá? Então, ex-marido, ninguém queria que eu fizesse. Eu lembro que a minha mãe falava assim, eu fui treinada a aprender que a faculdade, a escola era a boca do inferno, né? Como se a mulher fosse para a escola, fosse estudar, ela fosse largar o marido, ela fosse abandonar tudo, ela fosse... Eu larguei, eu abandonei a igreja porque eu já estava abandonada dentro de mim, né? Eu estava tão revoltada, eu estava tão magoada. Eu só fui, na verdade, para a faculdade e separei porque isso já estava decidido dentro de mim. E para eu não... Porque se você não canalizar a tua raiva, presta atenção, se você não canalizar a tua raiva e a tua mágoa em algo bom, você vai canalizar para o mal. Então eu pensava, eu tinha tanta revolta dentro de mim, eu cheguei um momento que eu fiquei revoltada. Até então eu não era, eu só ficava calada, eu só aguentava, eu só chorava, né, por tudo aquilo que eu queria fazer e ser, que ninguém me permitia. Então eu só chorava. Então aquilo me deprimiu, eu fiquei numa depressão muitos anos. Eu comecei a dar crise de pânico, eu fui carregada para pronto-socorro várias vezes. Eu tomava remédio calmante de manhã, de tarde, de noite para conter aquela dor. Eu vivia doente, eu com 20 e poucos anos eu achava que eu ia morrer. Eu não sabia que aquele monte de problema que eu tinha, eu não sabia nem o que significava depressão. Crise de pânico para mim era a morte que estava chegando a qualquer momento na minha vida. Hoje eu sei o que é crise de pânico, né? Então, o que aconteceu? Chegou um momento que quando eu falei, eu não quero mais viver essa vida, eu comecei a sentir raiva. Você sabia que você só muda quando você começa a sentir raiva da sua história? Enquanto você estiver triste, magoada, apenas você fica ali. Porque você fica esperando que alguém reconheça, te peça desculpa, te permita, né? E você fica ali.
E quando você está triste apenas e quando você está magoado. Mas quando você começa a sentir raiva, sai da frente. A raiva que te transforma. Enquanto você não estiver sentindo raiva, dificilmente você sai, tá? Só que você tem que usar essa raiva para agir, tá? A raiva é o sentimento de não aceitar, né? De não concordância. Então eu comecei a sentir muita raiva. E aquela raiva, eu me lembro algumas vezes que eu conversava muito com meu ex-marido. Eu explicava pra ele, eu só quero viver, eu não podia ter amizades, ele não deixava eu ter amizades. Eu tinha uma amiga, a Patrícia, beijo no coração dela, não sei se ela tá por aqui, se ela vai assistir depois, eu acredito que não. Mas ela sempre me acompanha, ela sempre manda mensagem pra mim. Eu tinha essa minha amiga, uma vez ela fez uma Por que eu conto isso? Eu conto isso porque é a minha história, né? E eu acredito que isso serve para inspiração para as pessoas, para você perceber que independente de onde você esteja, você pode transformar a sua vida e para você perceber que você pode tudo o que você quiser, você só precisa ter uma determinação. Então eu me lembro que uma vez porque às vezes a pessoa vê. As pessoas veem, mas por que largou o marido? Mas porque saiu da igreja. Ninguém sabe o que você passou. Só conhece os seus caminhos, né? Ou só conhece a dor dos seus pés quem calçou os teus sapatos. Então me lembro que ela gostava muito de mim, muito de mim. Ela tinha os filhos pequenos, como eu tinha os meus pequenininhos. Às vezes ela ia na minha casa, as crianças brincavam, né? Eu recebia a ligação do meu ex-marido, ela tinha que tampar a boca das crianças para ele não ouvir que ela estava lá. Não podia saber que ela estava lá, não podia ter contato, não podia ter uma vida social. Eu me lembro uma vez que ela fez uma festinha de comemoração de aniversário na casa dela. Ela queria que eu fosse, ela ajoelhou nos pés dele para pedir para ele deixar eu ir no aniversário da casa dela. Olha que absurdo, né? Ou seja, um casamento saudável, por isso que hoje eu me especializei em relacionamentos, para entender o que aconteceu, né? Por que dá errado? Por que as pessoas fazem o que fazem? Então, o relacionamento saudável é um relacionamento onde também se há uma liberdade. Casamento não é uma prisão, não é uma cadeia. Eu me senti enjaulada, né? Não é uma cadeia onde você não tem mais privacidade, onde você não tem uma vida. Se você faz isso com a tua mulher, se você faz isso com o teu marido, de controlar o outro, achando que o controle vai fazer com que o outro seja seu para sempre, você está dando um tiro no seu pé, principalmente hoje, no século XXI. Ninguém fica preso a ninguém, a não ser que a pessoa tenha medo de vencer na vida, entende? Se você ama alguém, dê para ela liberdade. Se você ama alguém, dê para ela liberdade. Dê carinho, dê atenção, que ela não vai embora. E se for porque não era seu, aprenda a deixar livre. Ninguém quer ir embora de onde é bom. Ninguém vai embora de onde é bom. Se o teu colo, se o teu abraço, se o teu aconchego, se a tua presença é boa, por que a pessoa vai te trocar por outra? Existem pessoas que fazem isso? Existem. Mas são pessoas de mente pequena, são pessoas medíocres, são pessoas que estão com a ilusão na mente, fantasia, né? Mas geralmente isso não acontece, tá bom? Então, eu me lembro que eu me senti muita raiva. Eu senti muita raiva, que eu não queria mais aquela vida pra mim. Eu não podia ler um livro. Eu pegava um livro pra ler, eu sempre amei ler. Eu era criticada porque eu estava com um livro na mão, né? Dentro da minha casa. Então aquilo tudo foi me matando por dentro, foi me destruindo por dentro, até o ponto que eu falei, basta, chega. E por que eu cheguei neste ponto? Porque minha mãe adoeceu. Eu lembro que o estupim mesmo, assim, do gatilho mesmo, que falou, agora vai, foi quando a minha mãe teve câncer, né? Minha mãe teve câncer e quase morreu, eu achei que a minha mãe ia morrer. E eu vi minha mãe naquela situação, né? Pra mim, câncer naquela época, pra mim era morte, né? Teve câncer e vai morrer. E eu comecei, porque eu seguia os mesmos passos da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma mulher muito sujeita ao meu pai, muito submissa, muito crente, muito fervorosa, muito tudo. E de repente minha mãe estava com câncer morrendo, né? E por maldição de uma pessoa que estava a favor do meu pai, ou querendo manipular o meu pai para ir para a igreja dele. Um demônio lá que apareceu na vida da gente lá e que enfeitiçou meu pai e começou a colocar meu pai contra a minha mãe, virou um inferno. E a minha mãe adoeceu. E esse homem falava que a minha mãe ia morrer pro meu pai casar com outra mulher para ter filhos para Deus, né? Olha que situação que chega o ser humano com crenças. Então minha mãe adoeceu. Quando a minha mãe adoeceu, eu pensei, bom, a minha mãe vai morrer mesmo. E como que é assim? Como assim, né? A pessoa vem com um espírito ruim, maldiçoa, a pessoa morre. Cadê Deus? Eu comecei, enfim, para resumir. Eu comecei a fazer uma comparação de que talvez Deus não existisse, porque tudo aquilo estava acontecendo. Talvez não valesse a pena servir tanto um marido, se renunciar uma vida em prol de agradar alguém, e aquele alguém não te defender no fim da vida. Fui fazendo aquela reflexão da minha vida e eu falei, agora deu, basta.
Aí eu peguei e fiz o quê? Comecei a sentir raiva. Comecei a sentir muita raiva, muita raiva, muita raiva. Aí eu me lembro uma vez, várias vezes eu tive muitas conversas com meu ex-marido. Eu falo pra ele, né, e já falei isso ao vivo, na live, eu amo ele como pessoa, desejo o bem dele, entendo hoje que o que ele fez foi por imaturidade, né, e eu costumo sempre falar que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, né, talvez o nosso casamento não tinha chegado ao ponto que chegou, porque eu saberia me posicionar. O que eu quero ensinar as mulheres hoje, aprendam a se posicionar para que o seu casamento não acabe. Mas eu também não tinha a sabedoria que eu tenho porque ninguém me ensinou, né? Só me ensinaram a obedecer, a seguir e regras e pronto. E não é bem assim. Você deve obedecer o seu marido, sim. Você deve seguir algumas regras, sim, porque casamento também é renúncia. Só que casamento não é perda de individualidade. Casamento não é uma prisão. Casamento não é você ser humilhado. Casamento não é você viver só em prol de uma pessoa, né? Existe uma vida, né? Existe várias vertentes que você precisa olhar. Você precisa ser, para você ser uma mulher. Eu tenho um curso chamado A Receita do Casamento Feliz e Duradouro, que eu falo sobre isso, né? O que você tem que desenvolver na sua vida para você ter um casamento feliz? Você tem que ser uma mulher que exerce uma espiritualidade, você tem que ter amizades, você tem que ter hobby, você tem que ser uma mulher que busque conhecimento, ou seja, várias áreas na sua vida precisam ser preenchidas para que o seu casamento também seja prazeroso. Uma pessoa que não tem nada que fazer na vida, só fica limpando casa ou cuidando de marido, trabalhando, isso é uma vida... Por isso que os casais estão acabando hoje, porque eles deixam de viver hobbies, eles perdem a individualidade, né? Eles ficam naquela vidinha de acorda, escova o dente, come, trabalha, volta para casa e paga a conta, essa coisa chata, né? O casamento não precisa ser chato, o casamento precisa e pode ser prazeroso se você aprender a fazer isso, tá? Então, o que acontece? Não consigo amar minha ex-mulher, a mãe da minha filha, pois ela me chantageou de maneiras gravíssimas. Então, eu vivi depressão profunda e crise de pânico por mais de 15 anos por um relacionamento abusivo. Mas é quando você perdoa, quando você se cura por dentro, você consegue amar essa pessoa. Isso é cura interior. Por muito tempo eu senti raiva dele. Mas raiva não, eu senti mágoa. Eu tinha muita mágoa, mas conforme eu fui me curando por dentro, eu consegui amar, né? Isso chama-se cura das tuas feridas, cura interior. Você só consegue perdoar o outro e se libertar do outro quando você se curar e entender que o outro fez com você aquilo que você permitiu. Isso é cura, tá? Enquanto você falar de uma situação e aquela situação doer, não está curada. E enquanto não estiver curada, você vai sofrer e você vai atrair coisas semelhantes a essa, tá? Então, busque o entendimento, busque fazer terapia, né? Eu fiz muitas sessões de terapia, eu fiz auto-hipnose. Deixa eu colocar o carregador aqui, tá descarregando. Para curar tudo aquilo que conseguiu. Quando você conseguiu perdoar? Então, foi depois de um tempo fazendo tratamento, né? Fazendo auto-hipnose em mim mesmo, porque eu aprendi a fazer hipnose, hoje eu sou hipnóloga, então eu buscava os traumas. E teve um dia que foi muito interessante, eu estava fazendo uma auto-hipnose. E até então eu achava que eu tinha curado já, né, o ressentimento que eu tinha dele. Aí teve um dia que eu fazendo mais uma auto-hipnose, porque a gente sempre tem algo para limpar dentro. E eu tava fazendo uma auto-hipnose quando veio esse entendimento de que tudo que ele havia feito comigo, eu sentia que eu tinha tido uma vida roubada. Porque primeiro foi meus pais, né, que me limitaram. Meu pai me tirou da escola aos 10 anos de idade, então eu não tinha uma vida até 19 anos casar. Aí casei e fui para outra cadeia. Saí de uma cadeia e fui para outra, né? Então, eu, dentro de uma auto-hipnose, eu cheguei a um entendimento, que eu não vou ficar explicando detalhes que é complexo de entender, mas eu cheguei a um entendimento, porque a cura chega quando você entende, tá? Quando eu cheguei no entendimento de que veio assim muito forte que o que ele havia feito comigo foi por permissão minha, então a responsabilidade era minha, porque se eu soubesse o que eu sei hoje, ele teria feito? Não, porque eu não teria permitido. Então quando você sofre, é porque você consente. É você que consente. Não é perigoso fazer hipnose? Não, meu amor. Hipnose é relaxamento, nada a ver com perigoso. Por exemplo, eu faço só em mim, comigo mesmo, com o que é perigoso, né? Então, eu entendi. Quando eu tive esse entendimento, parece que tirou com a mão, assim, aquele sentimento ruim. Quando você tem um sentimento ruim, é você que sofre. O outro, né, às vezes, nem sofre pelo seu sentimento. Quando
Quando você fala, eu não perdoo, eu não perdoo, só quem sofre é você, porque a mágoa está dentro de você. Você falar, eu não perdoo, e você beber um veneno e querer que o outro morre, né? Então, vou falar uma coisa pra vocês, é libertador perdoar. Então, quando eu tive esse entendimento, eu falei, uau, é verdade. Então eu comecei a ter pena dele também, né? Pena eu acho que é uma palavra muito forte, mas comecei a ter um carinho, eu sempre amei ele, né? Mas comecei a ter um carinho maior ainda por ele, porque ele também era vítima de uma manipulação. Ele também foi vítima de uma criação inadequada. Ele também foi criado na mesma religião, da mesma forma. Então a pessoa ela vai repetindo. O meu pai também não fez isso comigo, não me tirou da escola. A minha mãe não me punia por qualquer coisa. Pra vocês terem uma ideia, minha mãe me bateu com aliança no dedo pra casar, né? Se minha mãe souber que eu falo isso, ela fica falando mal de mim pros outros, né? Mas eu falo isso, pra mim é natural. Eu não tenho mágoa de ninguém, eu tenho entendimento da minha história. Então, as pessoas, elas fazem com a gente aquilo que elas aprenderam. Elas fazem com você aquilo que elas sabem fazer. E você sofre porque você permite. Porque a partir do momento que você sabe fazer diferente também, você muda a situação. Entendeu? Então, eu perdoei. E eu perdoei, foi maravilhoso. Quanto mais você perdoa, mais leve você fica. Quanto mais você perdoa, você ama de verdade. Se você tem mágoa de alguém, se você tem ressentimento de alguém, e você diz que você tem Deus no seu coração, você ainda não encontrou Deus. Porque onde tem mágoa, onde tem ressentimento, Deus não habita. Porque Deus é amor. E o amor chega quando você libera perdão. E eu fiquei mais de 30 anos dentro de uma religião, não tinha entendimento do que era o amor de verdade. Porque está escrito que Deus é amor. E se você tem ódio, mágoas e ressentimentos, Deus não habita dentro de você. Porque onde tem amor, não tem ressentimentos e não tem mágoa. Encontrou Deus aí na tua vida? Deus é paz. A gente fala assim, depressão é falta de Deus. Neste entendimento é verdade. Porque eu tinha uma depressão profunda. Porque a depressão que eu tinha era a falta do amor, falta de reconhecimento, falta de entendimento de tudo aquilo que eu precisava. Eu tinha um sentimento de não ser amada, de não ser compreendida. E a primeira pessoa que não me amava era eu mesma. Eu mesma não me amava, porque eu não sabia me posicionar, porque eu não sabia colocar respeito. O outro só te respeita quando você coloca o respeito em você. O outro vai te tratar da forma como você se trata. Eu dizia sim para todo mundo, sempre não para mim, porque eu tinha medo de magoar as pessoas, eu tinha medo de pecar, eu tinha medo de tudo. Entendeu? Perdoar tem que conversar com a pessoa, nem sempre. Eu perdoei sem conversar, no sentido de ir falar com a pessoa, né? Embora eu sempre fale com ele. Nunca quis ficar inimiga, ele quis uma vez ficar bravo comigo, falei, não fica de mal de mim, porque eu não quero ficar de mal de você, pai dos meus filhos maravilhoso, né, e ele tem um lado bom dele também, sempre foi muito trabalhador, sempre foi uma pessoa que fez o que ele sabia fazer, e tá tudo bem, né, então você não precisa ir procurar a pessoa, perdoá-la, você pode perdoar, perdão é você com você, o perdão não é com o outro, o perdão é com você, certo? Então, vamos lá, fazendo esse catadão aí, contando para vocês um pouquinho da história, da minha história, eu acredito ser muito importante, porque eu acredito que você entender com quem você está conversando, ou quem é a profissional que está te ensinando e passando para você conhecimento, você vai entender muito mais, você talvez esteja muito mais aberto a aprender, porque a gente só está aberto a aprender, ou a gente só aprende quando a gente está aberto a aprender, tá? E estar aberto a aprender é muitas vezes conectar com alguém que entende o que você passou, porque é muito fácil alguém falar se nunca viveu, entendeu? Como perdoar quem nos fez sofrer? Eu tô acabando de explicar como que perdoa. Buscar o entendimento disso, tá? E a gente consegue esse entendimento de um dia para o outro? Não, eu acabei de dizer para vocês que eu fiquei por muito tempo tentando entender, me curando aos poucos, tá? Então aí eu lembro que eu falei para ele assim, falando da raiva, né? Eu sentia tanta raiva, aprenda a canalizar a tua raiva. O que é canalizar? Colocar para o bem. Aí eu me lembro que eu sentia tanta raiva, eu comecei a sentir tanta raiva, começou a vir uma revolta, e eu falava para ele que eu queria estudar, eu queria ter uma vida mais normal, né? E ele resistente, controlador, né, machista também, aquela coisa, a mulher é minha, ninguém toca, nem vai, não tem acesso a nada, vai colocar na jaula assim, bota vidro em volta, põe o cadeado e pronto, é mais ou menos assim. Aí o que acontece? Eu falava pra ele, eu quero estudar, eu quero ser gente na vida, eu quero ter, né? Aí eu não tinha jeito, às vezes eu amanhecia o dia conversando, chorava, e na hora ele concordava,
Tá bom. Depois, no outro dia, a jaula não era aberta. Aí eu me lembro que comecei a sentir tanta raiva que eu falei pra ele: eu vou virar uma vagabunda, vou botar uma saia curtinha e você vai ver que eu vou pra balada, eu vou não sei pra onde, eu vou botar uma saia, né? Porque na cabeça dele, ele achava que eu era crente, eu usava saiona comprida, né? Ele achava, acho que ele achava que na cabeça dele eu era crente, porque ele me controlava, né? E não, ninguém faz o que ela não quer fazer. Eu era crente porque eu amava ser crente, eu gostava de ser crente. Pra mim nunca foi um problema, eu acho maravilhoso a pessoa ir pra igreja, cultuar, né? Pra mim servir a Deus sempre foi muito leve, sempre foi muito bom, era prazeroso. Eu me afastei da igreja de tanta revolta mesmo, de tanta marca com os meus problemas. Meu problema não foi com Deus, meu problema foi comigo, com a minha vida. Então eu falava: eu vou virar uma vagabunda, vou botar uma saia curtinha, eu quero ver o que você vai fazer, né? E às vezes dava mesmo aquela vontade de tanta raiva. Eu falei: vou provar que não é ele que me controla. Mas ao mesmo tempo, vinha aquele sentimento, aquela vozinha dentro de mim, que eu falava: mas eu não sou essa mulher, né? Eu não quero virar vagabunda. O que eu quero? Por que eu tenho que virar essa mulher? O que eu quero? Eu só quero estudar, eu só quero ser um profissional, eu quero ser livre, eu quero ter amizade, eu quero ter interação social. Eu não tinha interação social. Se eu estivesse rindo com uma amiga, com alguém, brigava, né? Aí eu pensei, falava: não, eu não quero ser vagabunda, né? Porque eu falava na hora da raiva, depois eu ficava pensando: nossa, que horror, né? Vagabunda, né? Ser calça, por que eu tenho que fazer isso? Aí eu falei: não. Aí eu peguei e fazer o seguinte, falei: eu vou estudar, fazer o que eu sempre quis fazer. Me matriculei na faculdade e fui estudar. Eu falei: pois se meu casamento tiver de acabar, vai me acabar com eu sendo uma mulher decente, porque essa sou eu. Então, aprenda a canalizar a tua vida ou a tua raiva para o bem. Coloque a tua raiva em algo produtivo que agregue na tua vida e na vida de alguém. Porque se você não aprender como canalizar a tua raiva, você vai fazer besteira na vida. E ainda assim eu fiz algumas besteiras, né? Eu fiz algumas coisas que eu hoje não faria, por exemplo. Mas por quê? Eu não tinha um direcionamento, eu não tinha uma Kézia da vida para orientar vocês, né? Eu não tinha igual eu oriento vocês. Então eu fui tentando acertar ao longo da vida. Eu fiz algumas burradinhas também. Mas todas elas foram com a intenção de acertar. E graças a Deus estou aqui, né? Então, tá se sentindo infeliz aí na sua vida, no seu relacionamento? Aprenda a sentir raiva disso. Tenha raiva, para de ficar com dozinha de você. Para de se fazer de vítima. Para de achar que tem que vir alguém para te salvar. Para de achar que o seu pai, ou o seu marido, o seu vizinho, sei lá, quem tem que fazer alguma coisa por você. Levanta a bunda daí e olha para você, olha pro seu espelho, e a única pessoa que vai te salvar é você mesmo. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai. Ninguém vai morrer em cima da torre, princesa. Velha, enrugada e doente. É isso que você vai virar. Sinta raiva e muda. Então, tem esse ódio? Então use esse ódio, meu amor, para transformar, tá? O ódio, não pode ser ódio, tem que ser raiva. O ódio é um sentimento pior, tá bom? A raiva, o ódio é coisa, não é muito bom, não. Muda esse ódio para raiva, tá? Então, se você tá com raiva do marido, da vida, do patrão, monta um negócio pra você. Você fala: eu sou mais do que isso, eu sou mais do que isso. Por que você tem que xingar, bater em todo mundo? Por que você tem que trair? Por que você tem que... Não, você pode fazer outras coisas, tá? Pra reverter essa situação, né? Então, essa semana de lives eu tô trazendo pra vocês, eu sou de Guarulhos, São Paulo. Eu tô trazendo pra vocês, para as mulheres em específico, embora os homens estão sempre por aqui, né? Tô falando que mais de 50% dos meus atendimentos ultimamente está sendo com os homens, e eu quero parabenizá-los por estarem abertos ao conhecimento, por estarem abertos a evoluir e entender que eles também precisam aprender, porque quanto mais você aprende, melhor você vive, né? Menos você sofre. Porque as mulheres estão buscando aprender a lidar com os homens. E por que os homens não têm que aprender a lidar com as mulheres que são muito mais complexas do que vocês? Porque os homens são mais simples de viver. Nós mulheres somos tão complexas. Se os homens buscarem se dedicar a nos conhecer, como a gente funciona, fica mais fácil, né? Fica mais fácil se relacionar, cada um fazendo a sua parte, tá bom? Vamos lá. Então a aula de hoje, ela tem como objetivo falar como você ser mais feminina. Porque eu estou trazendo conhecimento para você ser uma mulher empoderada, ser uma mulher poderosa, ser uma mulher que resolve os seus problemas. Eu que agradeço por você estar fazendo em minha vida. Manuel Santos, obrigada, Manuel, pelo carinho, tá? E reconhecimento.
Então, o objetivo aqui dessas aulas, dessa semana inteira, é trazer conhecimento para as mulheres, para elas descobrirem o poder que elas têm. Não para você destruir o seu casamento, porque eu não tinha uma Kézia para destruir como eu estou destruindo vocês, tá? Então, o recurso que eu tinha, eu fui aplicando. Eu fui aplicando e, infelizmente, algumas coisas eu errei, outras eu acertei, né? E tô aqui. A vida é assim, de erros e acertos, e eu estou aqui. E com os meus erros e os meus acertos, eu tenho mais sabedoria para ensinar vocês, não apenas como teoria, mas eu tenho uma vida, eu tenho uma história, eu tenho um resultado, tá bom? Então, para você ser uma mulher poderosa, para mudar os seus relacionamentos, você também precisa aprender a ser uma mulher mais feminina, né? Ser uma mulher mais feminina. Percebe que hoje eu tô falando um pouquinho mais manso? Geralmente eu falo mais brava, né? Perceberam? Quem percebeu que eu estou falando mais mansinho hoje? Porque hoje eu vou falar um pouco mais de mulher feminina. Para que você seja uma mulher que se conecte ao seu marido, que ele te ame, né? Porque o objetivo é, qual o tema da live? Qual o tema dessa aula hoje? Como ser mais feminina para ser mais amada e ser mais amada, né? Para você ser mais amada, mais respeitada, se conectar com o homem, né, com o seu marido ou com o seu namorado, até mesmo para atrair e manter um relacionamento, você precisa ser feminina. As mulheres hoje em dia estão sendo masculinizadas, estão ensinando as mulheres a serem empoderadas, mas um empoderamento distorcido e tóxico que está fazendo com que as mulheres queiram competir com os homens, queiram ter enfrentamento com eles e se portem como eles. Por isso que os relacionamentos não estão dando certo. Por quê? Mulher tem que ser feminina. Eu treino isso diariamente para eu não ficar masculinizada. Por quê? Porque hoje em dia nós mulheres estamos com o mercado de trabalho, hoje nós mulheres estamos tendo que agir, tendo que ter iniciativa, atitude, resolver. Isso é energia masculina. E quando a gente está nessa energia, o que a gente faz? A gente tende a bater de frente, a gente tende a falar alto, a falar de forma bruta, a querer direcionar o marido, a querer pôr ordem, né? As mulheres masculinizadas acham que ser empoderada é ser mandona. Não, isso é ser uma mulher masculina, isso desconecta o homem, tá? Uma mulher feminina, ela conecta o homem com doçura nas palavras. Percebe que eu tô falando mais manso hoje? Então, a gente pode ser assim. A gente pode vestir, né? Ou deixar aflorar este nosso lado quando for necessário aflorar este lado. O que seria ser uma mulher feminina, né? Uma mulher feminina é aquela mulher que tem leveza, que tem doçura nas palavras, que acolhe, que tem empatia, né? A mulher feminina é aquela que se cuida, que é um pouco ingênua, sabe? Isso é o feminino da mulher. E é isso que faz com que o homem se conecte a você. Se o homem escolher uma mulher, é porque ele quer algo diferente do que ele é. Aí as mulheres querem se igualar aos homens, por isso que o casamento acaba. Se ele quisesse outro homem, minha filha, tinha arrumado outro, né? Você não. Se ele arrumou uma mulher, é porque ele quer feminino, ele quer algo diferente do dele. Entende? Aí as mulheres querem fazer papel de homem. Aí você até atrai um homem, quando você é muito masculino, você até atrai um homem, só que você atrai um homem feminino. O que é um homem feminino? Não é afeminado. Feminino é um homem que é pacífico, que espera por você, que deixa você direcionar, né? Que chamou o famoso homem banana. Aí você reclama que você tem um homem bananinha do seu lado, provavelmente você é uma mulher muito masculinizada e que direciona, que manda, que põe ordem, que faz o caramba aí, né? Não pode, tá? Então, como que você vai aflorar um pouco mais, fazer prevalecer um pouco mais esse seu feminino? Quanto mais feminina você for, mais o homem vai te amar. Entende? Por quê? Porque você vai vibrar na energia que ele apaixona. Uma mulher mandona, uma mulher que direciona, que põe ordem, que grita, que fala alto. Até vive com o cara, mas vive a trancos e barrancos. Trancos e barrancos. Aí a outra perguntou, como faço isso? Vou trazer a informação. Como que você faz isso? Primeira coisa, pare de querer controlar o seu marido, a sua vida e tudo. Fica um pouco mais leve. A energia feminina é leveza. Leveza. Tem mulher que fica controlando, querendo controlar, achando que o controlar vai evitar alguma coisa. O controle nada mais é do que uma capa de proteção, de medo, de insegurança. Uma mulher que tenta controlar tudo e todos é extremamente insegura e medrosa.
Então, para de querer controlar. Solta o controle. Solta. Quem tem que controlar, quem tem que direcionar é o seu marido, não é você. E você vai conseguir isso de um dia para o outro? Não, você vai ter que treinar, né? A gente tem que treinar. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher profissional. Eu tenho que direcionar e resolver muita coisa, tudo. Aliás, tudo. Tudo eu resolvo, quase tudo, 90% das coisas. Então, se eu estiver num relacionamento, eu preciso achar a guarda e falar, opa, Kézia, aprenda a esperar, aprenda a pedir, né? E a gente não tem muita paciência, nós mulheres hoje em dia ficamos muito masculinizadas, porque a gente faz mesmo, a gente é foda mesmo. Porque se o homem não faz, a gente pega e faz, que a gente não tem muita paciência pra ficar esperando, né? E o homem fica, a gente fala, amor, troca a lâmpada pra mim, né? Aí tá bom, amor, vou trocar. Primeiro que a gente não tem que falar, troca a lâmpada pra mim. Isso já é uma linguagem masculina, né? Porque você tá direcionando. Não é assim que tem que fazer. Como que faz? Um exemplo. Nossa, amor, a lâmpada queimou. Precisa tanto que troca. Eu me sinto tão mal quando eu entro lá, tá escuro. Você pode fazer isso pra nós? Haja paciência, né, meu amor? Haja paciência. Bora treinar, mulherada. É assim que você consegue tudo de um homem, tá? Ai, amor, que é escuro, né? Ai, não gosto de escuro. Podia trocar pra nós? Você pode trocar pra nós? Você vai pedir. Você vai pedir. Quando você pede, você está na energia feminina. Aí ele se sente o fodão. Ah, mas meu marido não sente não, ele é muito folgado. Porque quando você pede, ele não faz, você vai lá e faz. Você não espera, porque às vezes ele demora 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E você vai querer. É que você é um idiota! Eu já mandei você trocar a lâmpada, mas ele não trocou! Preguiçoso! Não quer! Né? É assim que ele faz, né? Entendeu? Não é assim que tem que fazer. Tem que pedir com jeitinho. Aí ele não trocou, você vai lá de novo. Amor, a lâmpada, amor. A lâmpada, você só fala, a lâmpada. Aí o que a gente faz? A gente pega, vai lá e faz, porque tem paciência, né? Aí vai treinando esse lado aí. Tem que ir treinando o seu marido para ele ser masculino. Porque quando a gente não treina esse nosso lado feminino, o homem acaba ficando feminino. Ou seja, mais feminino. Ele sabe que você vai fazer, então ele se acomoda, né? Ele que espera você fazer. Eu me lembro, olha só. Bora treinar, falar mansinho. Tá vendo que eu tô falando mansinho hoje? A gente consegue. E quando precisa ficar puta, eu fico também. Entendeu? Mas tudo tem um momento certo. E quando você é uma mulher que está sempre falando de forma doce, quando você é uma mulher que está sempre pedindo com carinho, quando você der uns gritos, aí o cara vai falar, puxa vida, pisei na bola feia, porque a mulher virou giraia. Aí ele vai acordar e vai resolver. Mas se você grita diariamente, os seus gritos nem são mais efeito. Você só é uma chata que pega no pé. Entendeu? Meu marido, ele fala pra mim, eu tenho que mandar. Você tem que ser independente. Não entendi. Então, o problema, sabe o que é? Os homens, eles não querem estar tendo trabalho. Hoje em dia tá tudo inversão de valores, né? Eles não querem estar tendo trabalho de cuidar das mulheres. Não querem. Porque me dá trabalho cuidar das mulheres, dá trabalho cuidar de homem, dá trabalho. Relacionamento é um cuidar do outro. Relacionamento é um cuidar do outro. E é muito bom, né? Você se relacionar com uma mulher que não precisa de você. Só que uma mulher que você se relaciona quando ela não precisa de você, ela também não vai precisar de você mesmo. Aí pra que você serve na casa dela? Só pra encher o saco? Nós precisamos precisar um do outro. Entendeu? Por que os relacionamentos estão acabando? Porque as mulheres não precisam mais dos homens. Os homens não precisam das mulheres. Aí o relacionamento acaba. Precisamos treinar o precisar um do outro. Isso é saudável, tá? Isso é saudável. Então, precisamos ser mais feminina. A mulher feminina é aquela mulher que cuida, aquela mulher que tem empatia, aquela mulher que sabe ouvir, aquela mulher que fala manso, aquela mulher que não manda, ela pede. Haja paciência hoje em dia, né? Mas é aquilo que eu falei pra vocês.
é tipo pai e mãe? É mais ou menos, porque o relacionamento, na verdade, nada mais é do que uma repetição do que da infância, tá? É mais ou menos mesmo. Ele fala pra mim ser independente, não independente dele. Ô, minha filha, eu não tô entendendo. É independente ou dependente dele? Não tô entendendo. Hoje em dia tá difícil, porque você pede, né? A pessoa, o serzinho não faz. Mas eu posso dizer uma coisa pra você. Sabe por que ele não faz? Primeiro que ele pode achar, provavelmente ele sabe que você vai fazer. E segundo, que se você não fizer e ele não fizer, ele não vai ter consequência nenhuma. Aprenda a ser uma mulher poderosa, que você vai ver que ele não vai fazer rapidinho, porque ele sabe que ele vai ter consequência. Vai lá pra você ver se ele não vai fazer. Vem comigo. Você vai ver que ele não vai fazer. Porque se um homem te amar, ele vai se preocupar com você. Principalmente em te perder. Tá bom? Os homens que estão aqui. Os homens que estão aqui. Me digam se não é verdade. Um homem que ama, ele não vai servir essa mulher se ela souber pedir? Os homens que estão aqui. Então vamos lá. O que mais uma mulher precisa para ser mais feminina? Uma mulher precisa usar mais vestido. O certo é a gente sabe fazer de tudo, pois uma hora pode faltar ou outro. Sim, a gente tem que saber fazer de tudo, mas não significa que sabendo fazer de tudo você tem que fazer tudo. Porque aí você se torna uma mulher sobrecarregada, com uma energia masculina, se sentindo mal amada, sufocada, injustiçada, aí fica uma mulher pé no saco. Entendeu? Áudio baixo, aumenta o seu celular, tá? Tá baixo pra você aí. Tá baixo o áudio, gente? Tá boa. Então vamos lá. Quais são aí os direcionamentos para você ser uma mulher mais feminina, além desses? Use mais vestidos, mais saias. Essa é uma roupa focada, direcionada para as mulheres, né? Blusinhas com rendinhas, né? Tomara que caia, essas coisinhas assim que faz você ser e ficar mais feminina. Quanto mais feminina você se tornar, mais admirável e mais conexão você vai ter com o seu marido. Quanto mais feminina você ficar e ser, mais amada, a tendência maior de você ser amada. Use bijuteria, joias, sabe? Seja uma mulher que se cuide do seu cabelo, cuide do seu corpo, cuide da sua higiene, tenha um hobby, faça aula de dança, vá para academia, né? Tenha uma vida social. Para de ficar só na beira do fogão ou então só no trabalho. Precisa fazer alguma coisa por você. Uma mulher feminina é aquela mulher que se cuida. Quando você se cuida, você se sente bem com você. E quando você se sente bem com você, você fica leve. Tá? Aposte no salto alto. Mesmo se você não gosta de saltão, bota um saltinho, tira esse tênis um pouco do seu pé. Tira essa calça jeans, pelo amor de Deus. Camisa polo, regata, só isso que você usa na vida. Fica igual os homens, tudo andando na rua, você só vê mulher de calça hoje em dia. Eu uso. Mas a gente tem que colocar um pouco mais de vestido. É isso que nos difere dos homens. Tá bom? Bota um pouco mais de roupas femininas. Tá bom? Sinceramente, na minha humilde opinião, tudo é questão de companheirismo e respeito. Onde não existe isso de ser homem pode tudo ou até a mulher. Os dois têm o mesmo direito, amor próprio em primeiro lugar. Eu acho que ele não entendeu o que está dizendo aí. Para se haver o respeito e companheirismo, não é só isso. O casamento tem vários pilares, tá? Para se ter o respeito, primeiramente, você tem que admirar, tá? O respeito vem da admiração. E se a mulher for masculina como o homem, ele não vai admirar ela. Se não vai admirar, ele não vai querer a companhia dela. Então, tudo é uma junção de coisas. Não dá para você querer uma companhia de alguém que você não admira. Entendeu?
Percebe? Que tudo é uma questão de uma coisa complementa a outra. Então, mulheres, concernente às vestimentas, busque, aposte no perfume, no creme, entendeu? Do Onis, entendeu? É tudo um conjunto, tá? Uma coisa complementa a outra. Obrigada pela tua compreensão. Vou dar mais uns direcionamentos para você, mulher, ser mais feminina. Pratique a gratidão. Pare de reclamar de tudo, pelo amor de Deus. Pare de reclamar. Aprenda a ser mais grata pelas pequenas coisas. Se o marido fez alguma coisa que você gostou, elogie também. Elogie também, porque às vezes você só critica o que ele faz de errado e o que ele fez de bom. Você não sabe elogiar, não, minha filha? Não, mas ele quase não faz nada de bom. Claro, você só fala o que é ruim, ele vai fazer mais ruim ainda, porque tudo aquilo que você foca expande. Aprenda a agradecer mais. Aprenda a ser mais grata por tudo que acontece. Amanheceu, o sol brilhou, agradeça pelo sol que brilhou. Quanto mais você agradece, mais você entra para dentro. E o feminino é dentro, né? O feminino é o quanto você sente. O feminino é sentimento, o feminino é emoção. E a gratidão é sentimento. Quando você se torna uma mulher mais sensível, você se torna mais grata, você se torna mais sensível, porque você começa a observar as coisas boas da vida. E uma pessoa que observa as coisas boas da vida, ela é leve, tá? Gratidão. Contato com a natureza. Observe a natureza, caminhe na grama, observe a natureza. Isso vai te ajudar, tá? Isso é o feminino também, conecta você ao feminino, à natureza. Ah, que palavras lindas, doutora. Obrigada, Maragóis. Outra coisa, cuidar do seu corpo, que eu acabei de falar para vocês. Tenha boa alimentação. Quando você tem uma boa alimentação, você está dizendo para você mesma que você se cuida, que você preserva aquilo que é bom com o seu corpo. Automaticamente você também vai ficando mais feminina, tá bom? Fale em tom baixo, isso é primordial. Mas cuidado para falar muito baixinho. Tem gente que fala tão baixinho que você não consegue nem entender o que tá falando. Isso dá um pé no saco, tá bom? Isso é enjoado, isso é chato, irritante. Gente que fala tão baixinho que você não consegue entender, né? Isso já mostra carência, isso não mostra feminilidade, isso não mostra, né? Isso é carência. Tem que falar num tom o suficiente pro outro te ouvir, mas não gritando. Não gritando, sabe? Assim, desse jeito. Que às vezes eu falo assim, né? Tem que falar neste tom, exatamente assim. Quando você estiver conversando com o teu marido, principalmente quando estiver resolvendo alguma coisa, vai pro diálogo, vá num tom baixo. Se for para gritar, nem vá, tá bom? Para de querer ser guerreira. Quem guerreia é masculino, né? Feminino. Mulher não tem que guerrear nada. Nós temos que ser fortes, é diferente. Fala, mulher guerreira, esse negócio de ideia que estão colocando na nossa cabeça, que mulher tem que ser guerreira, tá fazendo as mulheres ficar tudo masculina, tudo bruta, tudo ignorante. Porque a ignorância, a brutalidade é do homem. As mulheres estão ficando tudo assim. Competição, né? Energia do competir, energia do direcionar, energia do guerrear. Ele não tem que guerrear nada. Ele tem que ser uma mulher forte. A mulher forte é aquela mulher que tem autoestima elevada, ela é segura de si, ela sabe resolver se for preciso. Negócio de guerrear aí, solta que sai em nome de Jesus. Outra coisa, se permita ser cuidada. Tem mulher que fala, não precisa não. Atendi um paciente um tempo atrás, que ele começou a se relacionar com uma jovem, né? E as mulheres hoje em dia estão sendo treinadas para serem independentes, mas só que de uma forma distorcida. Porque o cara bem resolvido, né, que eu fui atender, bem resolvido, tem uma situação financeira equilibrada, então ele não precisa que a mulher pague a conta para ele, concorda? E também eu acredito, dentro daquilo também que eu estudo, eu acredito que um homem que tenha uma condição financeira estabilizada, ele quer ter o prazer de convidar essa mulher, porque isso é energia masculina, e ele tem o prazer de pagar a conta do restaurante, do café, né? Tem prazer de fazer, de agir, de tomar atitude. Aí começou a se relacionar com a menina.
Aí a menina começou ela a marcar os jantares. E ela, na hora de chegava ele contando pra mim, na hora que chegava no restaurante, ela que pedia o cardápio, ela que escolhia a comida. E ela que ficava dando presente pra ele. Ele falou, meu, mas que não entendo, não sei, ela é legal, ela menina. No começo ele achou interessante, né? Depois ele começou, não sei o que tá acontecendo, mas não tô gostando muito, sabe? Não tá. Aí eu fui deixando, nas sessões ele vinha, ele contava, né? Eu falei, isso vai dar ruim. Eu ficar comigo vai dar ruim. Mas ele tava se relacionando, né? Então cada sessão que ele vinha, ele chegava, menina da hora, independente e tal, né? A menina se vira, não precisa de mim, não sei o quê. Aí aquilo começou a incomodar, porque a princípio parece legal. Porque homens hoje em dia não querem realmente mulheres acomodadas também. Só que também você não pode ser uma mulher que direciona tudo e que não mostre que não dependa e não precisa dele pra nada. Porque ele vai se sentir um bosta do seu lado, um inútil. Ele tem que sentir que ele serve pra alguma coisa, tá? E ele começou, nas sessões, ele começou a falar, não sei, tá legal, ela é legal, ela é bonita, ela é maravilhosa, ela é linda, mas eu não sei, doutor, o que tá acontecendo? Aí eu falei, posso te dizer o que tá acontecendo? Ele falou, pode, por favor, fala, o que tá acontecendo? Por que eu não tô conseguindo gostar dela como eu achei que eu ia gostar? Eu falei, porque ela tá fazendo papel de homem na sua vida. Ele falou, como assim? Eu falei, ela que escolhe o jantar, ela que te dá presente. O que você tá fazendo pra ela? Eu falei, puta que pariu, é isso mesmo. Eu acho desconfortável quando ela chega no restaurante, que ela que fica escolhendo, não deixa nem eu escolher, né? Me dá presente, foi legal, mas o negócio de ficar me dando presente tá me sufocando. Parou, mulheres. Para com isso. Deixa o homem te conquistar. Quando a mulher faz muito, ela não dá o privilégio do homem de conquistá-la. Você tá querendo conquistar. O papel, a função da mulher é seduzir. Só um pouquinho, tá, gente? O papel da mulher é seduzir, não é conquistar. O homem precisa ter o privilégio de conquistar essa mulher. Uma mulher que está começando a se relacionar, ela vai puxando pro restaurante, marca o lugar, paga a conta, fica dando presente, o que ele tá querendo? Ele vai ter que conquistar o quê? Nada. Sai do restaurante, vai transar? Que trabalho que ele teve? Nenhum. Acabou a graça. Ele falou, é mesmo? Aí pergunta pra mim, durou o relacionamento? 1 mês e meio. Aí as mulheres falam, não sei o que eu fiz de errado. Os homens tudo igual. Os homens tudo safado. Que só usa gente. Não, meu amor, é porque você está fazendo errado. Seja uma mulher empoderada, seja uma mulher independente. Mas não é para você fazer pro homem. Deixa ele fazer por você. Você fica na energia masculina, fazendo tudo, resolvendo tudo. Aí despolariza a relação, não conecta, tá bom? O homem sabe exatamente quando você é uma mulher acomodada e quando você é uma mulher interesseira e quando você é uma mulher independente que simplesmente está permitindo ele ser homem. Entendeu? Não é pra você ser uma... Isso eu tô falando no começo da conquista. Isso eu tô falando pra você ir aprendendo a não ficar querendo resolver tudo. Deixa ele resolver um pouco. Só que também você não pode ser aquela mulher acomodada a ponto de deixar tudo que ele faça. Né? Porque aí você também é um pé no saco também. Tudo é uma questão de equilíbrio, tá bom? Aí perguntou, e se a gente deixa e o homem não fizer? Vamos lá. Se você estiver começando a se relacionar e o homem não toma iniciativa, aí eu pergunto pra você, você quer passar o resto da vida ao lado de um homem que você que direciona? Sim, vá lá, começa a tomar atitude, porque ele vai onde você vai. Porque um homem que não toma atitude é o famoso homem banana. O que é um homem banana? Aquele homem feminino, né? Aquele que se conecta com uma mulher masculina, que é a mulher que faz e resolve. Ok, se você quiser e não tiver problema nenhum de viver com um homem desse, que a longo prazo você vai achar ele um porre na sua vida, porque é um saco, porque mulher gosta de homem masculino, homem que direciona, homem que resolve, homem que tem atitude. Homem sem atitude é um pé no saco. O que dá tesão na mulher? O que faz a mulher querer esse homem na vida dela e ter prazer sexual com ele? Quando ela vê que esse homem tem atitude. A energia da ação é a energia masculina que desperta o feminino na mulher. Se você é a mulher que toma iniciativa sempre, a ação está em você. Você vai
querer transar com esse homem como? Entendeu? Então, quando você estiver no início do relacionamento, deixe ele tomar mais iniciativas. Você pode dar a ideia, tá? Dê a ideia, mas não tome sempre a iniciativa. Separei há 1 ano, ela quer voltar, mas acho que segunda chance não funciona mais. Bom, depende da situação, tá? Depende, tudo depende. Então, seja uma mulher que permita ele direcionar. Só que, por exemplo, imagina que você saiu a primeira vez. Leve a sua carteira, o seu dinheiro. Se prontifique em pagar. Aí se ele falar, não, pode deixar que eu pago, aí deixa ele pagar, tá? Dê esse privilégio pra ele. Mas você mostre uma mulher independente. Mas não, pode deixar que eu pago a minha conta. Não force nada. Depois que vocês estiverem se relacionando, aí tudo bem, você tá namorando já, aí você divide a conta, divide o motel, você paga o motel, não tem problema nenhum. Tá? Mas no começo é importante deixar ele. Outra coisa, chegou no restaurante, deixa ele ter o privilégio de chamar o garçom, né? Deixa ele ter o privilégio de chamar o garçom, de mostrar o que quer comer, tá bom? Dê esse privilégio pra ele, isso vai conectando vocês. Próxima coisa que eu quero dizer na aula de hoje. Mulher feminina, ela é segura também, né? Para de mandar textão, declaração e declaração. Isso não é ser feminina, isso é ser carente, tá? Fica mandando textão, desabafos e mais desabafos, liga toda hora, né? Mostra uma carência terrível, não faça isso. Ok? Engole o choro. Desabafa com a psicóloga. Tá bom? Tem momentos que você pode desabafar, tem momentos que você pode falar do que você sente com ele, mas cuidado, às vezes o cara tá no trabalho, você tá lá desabafando, falando um monte, mandando textão. Pelo amor de Deus, não vai dar ruim. Vai dar ruim. Tá bom? Você pode desabafar, mas se aprender a dialogar. Nós estamos falando nessa semana toda sobre isso. Falei sobre a questão de como você aprender a dialogar. Aprenda a dialogar para que você se conecte com seu marido e possa falar tudo aquilo que você sente. Eu venho atendendo uma paciente, mais de, eu acho que 18 anos de casado, mais ou menos isso. O casamento estava um problema, estava, na verdade, separando já. O marido nem estava dormindo mais em casa. E ela falou, buscou ajuda. Ah, meu casamento acabou, eu acho que acabou, desesperada. Aí eu fui analisar a história, né? Qual era o problema do casamento dela? A forma como ela falava, a forma como ela queria. O que ela queria dele, ela não sabia como pedir, ela pedia de forma errada. Uma mulher casada com um homem masculino, ela tem que saber falar, porque se ela não souber falar, vai afastar este homem, porque ele vai se sentir invadido, ele vai se sentir desrespeitado, e quando ele se sente desrespeitado, ele não faz o que você quer, ou ele fica confrontando com você, ou ele se afasta de você. Resumindo, com 2 sessões, ela resolveu o problema do casamento dela. Essa semana mesmo ela terminou a sessão, ela falou, muito obrigada, eu já tinha procurado outras terapias, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo comigo, minha vida mudou, minha vida é outra agora, resolveu o meu problema, maravilha. Agora ela se mantém em terapia para resolver outras questões. Era só a forma de conversar, ela falou, nossa, mas parecia um caos na minha vida, era mais simples do que parecia, né? Eu falei, então, entendeu? Então é isso, gente. Outra coisa. Acho que é isso. Essa foi a aula de hoje, que é a aula de como você ser mais feminina para ser e ser mais amada, tá? Para você ser mais amada, você precisa ser uma mulher mais feminina, para que o homem te respeite, para que o homem tenha conexão com você e te admire. Tudo bem? Alguma dúvida? Quando você é uma mulher que fica muito na energia masculina, você se sente cansada. Qual é das mulheres aqui que está se sentindo muito cansada? Está se sentindo muito cansada? Provavelmente você está na energia masculina. Porque quando você está na energia correta, quando você está na sua energia feminina, você está descansada ou mais relaxada, tá? Não que a gente não tenha em algum momento que estar na energia masculina. Eu, por exemplo, quando em quando eu estou na energia masculina. Aliás, a maior parte do tempo. Porque eu estou fazendo, trabalhando, resolvendo. Então, eu estou na energia masculina.
Mas no momento do relacionamento, no momento, tem que estar na energia feminina, tá bom? E se você não ficar na energia feminina, você fica cansada, estressada, se sente mal amada, se sente incompreendida, começa a rejeitar o marido, começa a rejeitar o namorado, acha que ninguém te ama. Esse é o sentimento de uma mulher que está vibrando e vivendo na energia masculina, tá bom? Tem que aprender a equilibrar isso aí. Homens também. O homem, a energia predominante dele é a masculina, mas em alguns momentos também ele vai ter a energia feminina, tá bom? Isso é normal. O homem precisa também equilibrar isso. Não se ele fica muito brutão, muito ignorantão, só trabalho, só resolve coisas, só conversa para resolver. Esse é o homem masculino. É muito masculino. É aquele homem que só trabalha, que quando vai conversar, só vai conversar com você para resolver alguma coisa, não quer muito papo, né? Ignorante, fala bruto. Não pode ser sempre assim. Ele tem que também dar uma pinceladinha aí no feminino, né? Tem que aprender a buscar esse equilíbrio aí. O que é o feminino, né? O feminino é o amor, vou soletrar aqui. O que é o feminino? É o brilho, o amor, a leveza, o acolhimento, o repouso, o relaxamento, o cuidado, a receptividade, a passividade, a suavidade, a escuta, o detalhe, o apaziguar, a empatia, tudo isso é o feminino, tá? O que é o masculino? A consciência, o propósito, a liberdade, a ação, o foco, a atividade, o controle, a força e o confronto. As mulheres estão tudo aqui no masculino hoje em dia. Tudo confrontando com propósito, com ação, com liberdade, com controle. É tudo errado. Tudo errado. Tá bom? Tem que buscar equilibrar isso aí, tá? E quando, pra gente fechar essa live de hoje, quando você vive na energia errada, quando você está muito mais tempo na sua energia errada, você adoece o seu corpo. Mulheres adoentadas estão vibrando no masculino. Mulheres doentes estão vibrando no masculino. Tá bom? É isso. Por hoje é isso. Amanhã temos mais, tá bom? Amanhã temos mais uma live com mais um tema. Qual que é o tema de amanhã, gente? Eu ando tão corrida que eu não anotei o tema de amanhã. Quem é que sabe o tema de amanhã? É errado querer liberdade, doutora? Claro que não. Liberdade faz parte da vida. Não, as lives não vão ficar gravadas, tá? As lives não estão ficando gravadas. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, sinto muito. Estou pensando em salvar as lives. Aliás, eu salvei as duas de ontem, pensando em salvar as lives e juntar ela com um mini curso, né? E oferecer para vocês por um valorzinho bem bacatela mesmo, de centavos, para vocês adquirirem, para guardar, para ouvir novamente. O que vocês acham? Amanhã nós temos mais um tema, tá bom? Amanhã é sexta, né? Amanhã é quinta ou é sexta? Amanhã... Que dia é amanhã, gente? Amanhã é sexta-feira, então amanhã é a nossa última aula, tá bom? Gostaram da live? Vocês são casados ou são solteiros? Quem é casado aqui? Amanhã é sexta. Amanhã, 9 da noite, é a nossa última aula, tá bom? Eu sou psicóloga, hipnóloga clínica, especialista em relacionamento, especialista em princípios milenares, mentora de mulheres, terapeuta de casal e família. Tá bom? Gostaram da live? Que bom. Então é isso, por hoje é isso, tá bom? Até amanhã, então. Amanhã às 9 da noite, convide pessoas que precisam ouvir essas informações. Ok? Casadas, tá? Mulheres. Precisa salvar o casamento? Comece por você. Se você quer salvar o seu casamento, comece por você. Porque o homem... Eu vou falar, homem pau mandado? É. Entendeu? Por quê? Porque eles são simples de se relacionar, eles não são muito complicados. Então, se ele ama você, você se moldando e fazendo o que tem que ser feito, ele vai seguir, entendeu? Um homem é igual menino. Um homem é igual menino. Criança. Se você souber ser uma boa direcionadora, ele vai fazer exatamente o que você quer. Se você estiver exigindo o que é certo, tá? Cuidado pra você não achar que você tem que colocar o marido debaixo do braço ou dentro de uma jaula e ele só tem que fazer o que você quer, não, também tá errado, tá? Casamento também tem que ter liberdade, ok? Para de querer fazer com que o outro faça só o que você quer. Casamento saudável não é que o outro faça só o que você quer, não. Temos que ter a liberdade também, tá bom?
Como faço para ter uma consulta com você? Simara, só me no direct do Insta aqui, tá? Ou então tem nos meus perfis, tanto no Insta quanto no TikTok, no perfil tem um link, tá? Inclusive tem um link, o Jack tá lá, Alice, na sala. Não deixaram eu dar o Jack pra você, eu ia dar o Jack pra Nice, né? Porque ela ama os cachorrinhos, eu ia dar pra ela. Mas não deixaram eu dar pra você, Nice. E depois, eu acho que eu ia chorar também. Tem um contato aí que tá nos meus perfis, tá bom? Tem um link que tem os meus contatos. E outra coisa, quem está tanto no TikTok quanto no Instagram, que quiser entrar nos grupos de WhatsApp, tem os grupos de WhatsApp, que são grupos onde você aprende, tem conhecimento todos os dias. Todos os dias eu compartilho conhecimento lá. É um grupo aberto, onde você pode entrar para fazer perguntas. É um grupo, ou seja, é como se você estivesse num grupo, no meio de pessoas que estão no mesmo propósito, buscar conhecimento, tá? Então, se você quiser entrar nos meus grupos, tem um link aí também nos perfis. Tem o grupo de WhatsApp e tem o grupo do Telegram. Lá não é um grupo de mandar figurinha, de gavinha, de vaca, não é um grupo de bate-papo, é um grupo de tirar dúvidas e buscar conhecimento. Grupo de tirar dúvidas e buscar conhecimento. O nome do grupo chama Transformando Vidas, tá bom? Porque você é resultado do meio. Qual é o ambiente que você costuma frequentar? Quais são os grupos que você frequenta? Você é resultado disso, tá bom? Se você tá num grupo de família que só tem fofoca, ou num grupo de amigos que só tem fofoca, é isso, você é esse resultado. Rodrigo, meu amor, beijo no seu coração. Nosso grande advogado. Quem precisar de um advogado, temos o Rodrigo aí, ó. Rodrigo, grande advogado, viu? Então, é isso, tá bom, gente? Você é resultado do meio. Selecione as suas amizades, selecione os ambientes que você frequenta, seleciona aquilo que você ouve e aquilo que você assiste, para que você seja uma pessoa de alto valor. Se é que você quiser ser uma mulher de alto valor, você precisa ser uma mulher que alimenta a tua mente, esteja num ambiente sempre proporcional a isso. Se você é uma pessoa, amo te ouvir, você é muito inteligente. Obrigada, Geila. Ainda vou ter muito dinheiro para fazer terapia contigo. Essa é a Adriana. Você fez sessão comigo já, não fez, Adriana? A Celi, acho que fez. Como desapegar daquilo que já foi? Isso a gente vai falar na próxima live, nas próximas aulas, tá? Pra gente não mudar o foco das aulas. Ok? Então por hoje é isso. Amanhã nós estamos aqui de volta às 9 da noite com mais um tema, tá bom? Ninguém lembrou o tema de amanhã, né? Vocês não estão prestando atenção nas postagens. Qual o tema de amanhã? Quem é que sabe? Quer fazer mais? Bom, gente, eu vou encerrar, tá bom? E amanhã nós estamos aqui de volta. Beijinho, tchau, tchau.